A palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas 1:1. Dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Jonas, onde você vai? Isso é a pergunta. Aonde você vai? Para a sua vontade ou para a vontade do Senhor? Quais são contrários, opostos? A vontade de Deus ou a vontade de Jonas? Na Escritura, Jonas, eu tenho uma necessidade, tenho uma cidade. Tem um povo que precisa da palavra, que precisa da salvação. Tem um trabalho. Onde você vai, Jonas? O que está em Nínive? Nínive tem pessoas que precisam da palavra de Deus. Nínive chamou a atenção do Senhor. A maldade é uma cidade sem a casa do oleiro. Não tem igreja, não tem pessoas para alcançar eles. Nínive chamou a atenção do Senhor. Precisamos de ajuda urgente. Nínive é a vontade de Deus para Jonas específica. Nínive é um endereço, é um lugar específico, uma cidade, um país, um bairro, um estado, um país. Nínive é um lugar específico, não foi uma opção. Não foi, Jonas, vá a qualquer lugar. Não, eu tenho um lugar específico para você. Deus tem um endereço para você também. Um lugar específico, reservado para você. Uma cidade, um país, um povo, tribo na selva. Algum amém? Específico, o endereço. Mas ele foi para Tarsis. O que está em Tarsis? Tarsis é um lugar que não é Nínive. Qualquer lugar a não ser Nínive. Nínive era um tipo de pessoas que Jonas não gostou da cor do pele deles. Não gostou da história deles. Pagãos, odiadores de Deus. Lixo. Não pessoas familiares. Pecadores. Um dia, estava pregando um avivamento para um amigo. E após o culto, o pastor estava dirigindo, eu estava no passageiro.
assento passageiro, esposa dele estava lá no banco atrás, indo para o restaurante. E o tema de nações entrou à conversa, estavam falando das nações, que países precisam das igrejas. E eu casualmente falou, sabe que a China não tem muitas igrejas. E não mais do que um segundo de pausa, ela falou de trás, de jeito nenhum irei para a China. Uma pausa no carro. Eu falei, não fala isso, não fala. Deus... De jeito nenhum irá para Manaus. Quente lá. Bem quente. Não gosto. Vocês sabem onde estava Nínive comparado com Tarsis? Não sabe? Eu fiz a tarefa para vocês. Nínive estava onde Iraque está agora. Iraque. Deserto. Feio. Sabe onde está Tarsis? Espanha, na praia de Espanha. Agora faz sentido. Uma história bem engraçada. Eu conheço alguns pastores aqui. Eles sempre, de onde você é? Eu sou de Memphis. Por que você veio aqui? E um dia esse cara falou, eu tinha uma revelação, um chamado de Deus num sonho, que Deus me chamou para fosse a Orlando. Clássico. Eis-me aqui, Senhor. Me manda para Disney, por favor. E ele falou que ele tinha um sonho de uma casa enorme, num lago lá, com bote lá. Nínive? Iraque? Praia? Eu passei 2 semanas em Palma de Mallorca, Espanha. Bem perto de Tarsis. Lindo demais. Sabe o que também está em Tarsis? Dinheiro. Muito dinheiro. De fato, a palavra Tarsis significa jaspe amarelo. Rochas preciosas lá, muito dinheiro. Também foi a passagem de comércio. Saindo do Mediterrâneo para outros lugares no mundo, passaram muitos barcos, muito comércio, muita oportunidade. Se você quiser avançar tua carreira, tem que ir para Tarsis. Tarsis é Paris. Tarsis é um lugar de comércio. Tarsis é Nova York do mundo naquele tempo. Ele foi para Tarsis para segurar seu futuro. Segurança. Acredita que pessoas escolhem dinheiro acima da vontade de Deus? Acredita nisso? Incrível. Alguém, vontade de Deus, segurança, dinheiro. Um dia, Jesus, ele sabe como ler mentes. Exatamente como alguns sermões. Às vezes o pastor fala coisas que você sabe que o pastor não sabe. E ele fala, porque Deus está falando através do homem, porque ele pode ler as mentes. Aconteceu um dia. Ele virou para um homem e falou, siga-me. Sabe por que ele falou, siga-me para este homem? Porque o homem anterior, em Lucas, falou, Jesus, eu irei com o Senhor em qualquer lugar, qualquer coisa. Ele falou, sabe que a vontade é muito difícil para este homem. Ele virou
Não o homem que falou que iria seguir Jesus. Virou para outro e falou, ei, siga-me. Porque provavelmente, minha teoria, ele está pensando, eu irei, talvez, vamos ver. E virou para ele e falou, siga-me. Ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. A face dessa escritura parece que Jesus é muito duro. Mais duro que Pastor Christopher. Imagine, Jesus foi mais duro que eu. Incrível. Ele falou, siga-me. Tenho que sepultar meu pai. A imagem que ele pintou, ok? É que ontem o pai dele morreu. Está em casa esperando ele chegar para ir ao cemitério para enterrar ele. Não, jeito nenhum. Ele está dizendo, deixa-me cuidar meu pai até que ele morra. Se eu abandonar meu pai hoje, não vou receber minha herança. Agora entendo. Você quer segurar teu futuro primeiro e depois seguir Jesus. Não, deixem que os mortos sepultem a si mesmos. Siga-me agora. Sabe que o assunto real de Tarsis, igreja? O assunto real de Tarsis é egoísmo. Egoísmo. Jonas queria fazer o que ele queria fazer na vida. Vou morar onde eu quero morar, vou fazer o que quero fazer, vou casar com esse pessoa como quiser, eu vou fazer isso, vou manejar a minha vida, eu sou Jonas, o chefe da minha vida. A atitude de Jonas é totalmente oposta de cristianismo real. Jesus falou, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então não foi fácil. E quero que saibam também, a vontade de Deus é um sacrifício. Não vou mentir. Não é sempre fácil. Jesus, enfrentando a cruz, a morte real, falou na sinceridade com o Pai, se tiver outra maneira, se tiver uma Tarsis, me manda para lá, mas não, sabe o que? Eu sei que isso não existe, tenho que fazer sua vontade. E na agonia, ele tomou a decisão de fazer a vontade de Deus, em vez da vontade da carne. E vai ser muito, muito difícil às vezes na sua vida. Um sacrifício de dinheiro, um sacrifício de conforto, um sacrifício de familiaridade, um sacrifício de costumes. Uma pergunta para você. Se o Senhor te chamasse para ir a Nínive, você iria? É difícil, não é tão rápido. Amém. Porque Deus está gravando este sermão, e eu também.
Deus está gravando. E eu? Iria? Iria à China? Iria à selva de África? Iria para Uruguai? Imagine Uruguai. Paraguai, 45 graus, meia-noite, todo dia. Vai emagrecer muito, pelo menos, tá bom? Volte para a conferência. Rússia, Ucrânia, depois da guerra. Cuba. A ditadura está caindo agora. Cuba vai abrir muito. Venezuela. Quem iria para a Venezuela? Orlando? Jonas 1:3. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope. Encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante que longe da presença do Senhor, fora da vontade de Deus. Pastor, eu pensei que a presença de Deus está em todo lugar. Ele é omnisciente. Obviamente, a presença de Deus representa a vontade de Deus. E muitas pessoas dizem, eu não sinto a presença de Deus. Pastor, quando eu vou para a igreja, eu não sinto nada. Mas o Senhor lançou sobre o mar o forte vento. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se desparecer, cair em pedaços. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um aos seus deuses. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Ele estava dormindo. Como um homem fugindo de Deus pode dormir? Interessante que a tempestade afetou outras pessoas. E na minha experiência, um homem, uma mulher, fugindo da presença de Deus, sempre levam outras pessoas com eles e eles sofrem as consequências da fuga dessa pessoa. Ele está dormindo profundamente. E todo mundo, se quiserem voltar para essa escritura mais tarde, eles despertaram Jonas e tem muitas perguntas para ele. O que está fazendo? De onde você é? Onde você vai? Todo mundo sabe. Pecadores sabem que ele está fugindo da presença de Deus. Você não tem... Você está louco. O que você está fazendo com sua vida? Uma pergunta para você também. O que você está fazendo com sua vida? Onde você vai hoje? Versículo 10, então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhes haviam contado. Então Jonas pulou, se jogou dentro do mar. Todo mundo sabe da história. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Uma baleia, provavelmente, um lugar lá, um lugar que tem pouco de ar lá, não sei, imagine. Escuridão. Na minha experiência como pastor, as pessoas fugindo de Deus entram por um tipo de escuridão, tipo de depressão, tipo de falta de ânimo. E eles
tentem de achar seu lugar e não achem. Um tempo muito horrível para as pessoas fugindo de Deus. Jonas era quê? O profeta. Ele sabia. Não estamos falando de um pecador. Jonas era profeta, ele tinha esse chamado, já sabia que ele tinha esse chamado. E as pessoas que têm um chamado sobre sua vida e fogem de Deus, nunca, sempre é um tempo de escuridão. Falam que estou meio perdido. Não tenho rumo, não tenho direção na minha vida. Dentro da baleia, ele começou a luta com si mesmo a vontade de Deus. Às vezes na igreja temos uma luta, na pregação, luta. Estamos lá pensando qual é meu propósito, qual é o meu chamado, o que temo. Que medo tenho para voltar, para responder de novo. Cada um de vocês tem uma história complicada, confia em mim. Cada um de vocês tem seus próprios medos, próprias circunstâncias, falha do passado. Você já pensou que Deus acabou com você. Outras pessoas aqui têm medo de responder, como Moisés. Quando Deus chamou Moisés para que fosse a Egito, ele falou, não falo muito bem. Cada um tem seu medo, cada um tem sua luta. Não é necessariamente que você é rebelde. A propósito, tem rebeldes aqui, mas não é necessariamente você é rebelde. É uma questão de autoconfiança, confiança em Deus, se preparar, muita coisa. Dentro da baleia, ele estava lutando. Sabe que é normal ter medo do chamado de Deus? Você sabe que isso é normal? Você não é fora do padrão. Porque o chamado de Deus sempre exige uma coisa além da sua capacidade. Óbvio vai ter medo. Porque Deus me está chamando a fazer uma coisa que tenho que depender 100% em Deus. E nós gostamos de depender em si mesmo. Então sempre o chamado de Deus é algo além de você. Mas ele se rendeu, versículo 9 de 2. Mas com a voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifício, o que prometei e cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Se render. Sabe esse sentimento quando você, enfim, fala, desisto. Minha vida é tua, Senhor. Já passei por tempestade, já tentei isso. Minha vida é tua. É um alívio. E aí vem o vômito. O Senhor falou para o peixe e este vomitou Jonas na terra. Já viu esse tipo de cristão voltando para a igreja? E tem vômito lá e eu estou aqui. Tem maneiras mais fáceis de obedecer Deus. Não tem que chegar ao mais baixo. Pode obedecer com menos dó. Ácido, roupa lá. Vou ler uma das palavras com mais esperança na Bíblia inteira. Bem dramático, mas pode ser para você hoje. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Um dia em Miami eu trabalhava muito com os adolescentes. Sexta-feira passei tempo com os adolescentes porque queria conhecer eles e queria que eles me conhecem, entender a vida deles, dificuldade deles. E um dia tivemos um estudo bíblico lá, tá falando com os adolescentes. Eu falei, vou fazer uma pergunta para vocês.
E qual foi o melhor sermão que vocês já ouviram na sua vida? Oh, meu ego, para baixo. Tivemos um visitante que veio, pregou essa mensagem. Conferência, foi um sermão. Falaram de... Nem mencionou, mas uma moça falou de um sermão que eu preguei. Ela ficou quieta e ela falou, foi o ano novo, véspera do ano, fim dos eventos que tivemos na igreja, e você pregou uma mensagem que existe a segunda oportunidade com Deus, e isso mudou minha vida, porque eu pensei que Deus já acabou comigo. Vocês sabiam que Sansão, a força de Sansão voltou? Sabe que Pedro foi restaurado? Sabe que o fim de Davi foi melhor do que o princípio? A segunda vez. Graças a Deus pelas segundas chances. Se você se render, Ele pode restaurar. No peixe, ele agradeceu a Deus. Interessante, gratidão. Gratidão é entender o que merecemos, entender o que Deus fez para nós, entender que isso se trata dele e não de nós. Nos meus piores dias, na vontade de Deus, são os melhores dias da minha vida, comparado com onde eu estava indo antes da salvação. Meu pior dia é nada comparado viver sem Cristo. Gratidão. Gratidão voltou para ele na barriga da baleia. Fecho, porque a história não acaba. Capítulo 3, versículo 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, desculpe. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-lo lá. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. Dizendo ainda 40 dias e Nínive será destruída. O arrependimento dos ninivitas. Chegou os ninivitas que creram em Deus. Se arrependeram. Onde você vai? Hoje. Onde você está indo? Qual é a direção da sua vida? Para Nínive, a vontade de Deus? Ou Tarsis? A vontade de você. Vamos fechar nossos olhos. Vamos inclinar nossa cabeça. Vamos fechar em oração. Antes de abrir o altar, se você não estiver certo com Deus, você não está certo nem perto, nem se desviou do caminho, quer orar uma oração da salvação, aceitar Jesus como teu Senhor, pedir perdão dos teus pecados, quer que levante tua mão. Alguém? Não está certo com Deus? Se afastou de Deus, quer voltar para Cristo, se desviou do caminho, quer voltar, orar a oração da salvação de novo, levante tua mão. Alguém?
Alguém? Mais um chamado, não está certo com Deus. Deus te ama. Ele trouxe você aqui não para condenar. Trouxe você aqui para restaurar, levantar. Nova oportunidade, segunda chance. Não está certo com Deus, levante tua mão, alguém?